Oi, gente! Hoje eu vou falar de um assunto que me entristece muito, mas que a gente precisa abordar ele aqui no canal. Já estava demorando porque eu queria conseguir me preparar e absorver o que eu ia passar para vocês. Hoje eu vou falar um pouco da situação do nosso atual governo em relação às questões ambientais. Primeiro, eu quero te convidar a ficar aqui. Se você ainda não está inscrito, se inscreve, compartilha esse vídeo se você gostar, não deixa de dar o seu like, de ativar o sininho, porque a gente vai falar rapidinho sobre esse assunto. Antes de mais nada, eu quero deixar muito claro que esse vídeo ele não tem nenhuma relação partidária, a gente não tá aqui para abordar esse tema. A gente tá aqui para falar de fatos reais, de situações que têm sido faladas nas mídias. A gente pegou fontes confiáveis, o Greenpeace, BBC, G1, outros também internacionais, que têm mostrado como a situação atual do Brasil é preocupante e é alarmante. Eu não vou aprofundar muito, eu vou abordar mais o que já tem acontecido, para vocês também se atualizarem e entenderem um pouco mais. Então a gente precisa fazer uma retrospectiva desses primeiros 6 meses do atual governo na pasta ambiental. Primeiro eu quero mostrar também que eu me baseei muito numa carta que os vários ex-ministros do meio ambiente fizeram já no meio desse ano, mostrando qual é a visão deles. E um resumo que eu senti, extraindo dessa carta, é um tom de muita tristeza, é um tom de decepção, porque parece que tudo que foi construído ao longo dos últimos anos tem sido deixado de lado, praticamente rasgado, sabe? E é isso que eu quero trazer. Então, vamos começar abordando desde o início do ano o que aconteceu. Todos nós vimos que o atual presidente tentou juntar dois ministérios, com a justificativa dele bem plausível, mas ele quis juntar o Ministério do Meio Ambiente com o Ministério da Agricultura. Pra gente que ama o meio ambiente e que tem uma pegada ecológica sustentável, é um pouco louco imaginar que o lobo vai cuidar dos cordeiros. Então, ele realmente viu que a sociedade não tinha abraçado muito bem essa ideia e manteve os dois ministérios separados, nomeando o atual ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles. No início, muita gente ficou realmente preocupada, já que o atual ministro ele tem diversas relações com o meio ambiente não tão boas quanto a gente esperava para o ministro do Meio Ambiente. Eu não vou entrar nesse detalhe aqui agora, mas é importante a gente saber que ele também tem muita pegada pro lado do agrobusiness e talvez não fosse a melhor pessoa para estar no cargo que está. Bom, passado isso, a gente viu já alguns desastres acontecendo no nosso país, como o caso de Brumadinho. Realmente a presidência, o ministro do Meio Ambiente estiveram presentes, mostraram a sua preocupação e o seu tom de necessidade de regulamentar melhor a questão das barragens no nosso país. Então isso eu achei muito positivo, que a gente tem que pontuar também o que for bom, mesmo a gente sabendo da situação atual do Brasil. Bom, a gente pode perceber que está tendo um desmonte na pasta ambiental. É muito triste a gente ver que diversas instituições, órgãos que são essenciais, como o ICMBio, que é o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, ele tem sido, assim, a gente pode ver, desmontado mesmo. Muitas pessoas que precisam estar ali para cumprir o seu papel foram tiradas. Isso foi uma estratégia muito infeliz do governo para enfraquecer esse órgão. Como outros que a gente tem visto também, que têm tirado sua força, como o IBAMA. Ao observar isso, a gente já percebe a estratégia de não ter um fortalecimento na questão ambiental de proteção, mas sim um enfraquecimento para abrir brecha para o desmatamento. Um ponto que eu acho essencial da gente perceber é essa necessidade de tirar a proteção ambiental de terras indígenas, de terras quilombolas. Essa necessidade de abrir brecha para o agronegócio chegar e ter autorização para explorar essas terras de forma totalmente exploratória mesmo, de destruição. A questão de como eles não estão se preocupando com o meio ambiente, que o Fundo Amazônico ele já tem sido muito questionado pelos países que fomentam. Muitos países já estão falando que não estão de acordo com a forma que eles estão fazendo essas mudanças na questão do desmatamento e eles falaram que não querem mais ajudar. E é engraçado se, na minha visão, parece que foi proposital o nosso atual ministro fazer essas colocações, esse posicionamento, porque sem esse fundo enfraquece mais ainda a proteção da Amazônia. E, infelizmente, ela está sendo desmatada para o gado.
É muito triste a gente ver assim, soja sendo plantada lá, o gado. A terra ela não é tão fértil, então o gado é o ideal para o agrobusiness se estabelecer na Amazônia. E a gente também vê a questão da liberação dos agrotóxicos, uma quantidade exorbitante, nunca vista no nosso país. E eu vou falar um pouco mais especialmente dos agrotóxicos, que é uma questão que me interessa muito, porque eu estudo um pouco disso na faculdade também, do impacto que os agrotóxicos têm para o meio ambiente de uma forma gritante, não só para o meio ambiente, mas para a saúde humana, que às vezes a gente não tem noção. Então, fiquem ligados que semana que vem vai sair o vídeo de agrotóxicos também, para vocês entenderem um pouco mais dessa minha preocupação. E uma outra questão que eu acho interessante a gente pontuar é em relação ao aquecimento global. Infelizmente, o governo atual tira sarro dessa pasta, acha que a gente está maluco ao falar de aquecimento global. Já falou inúmeras vezes que quer sair do Acordo de Paris, e diversos países da Europa que são engajados nessa causa acham uma loucura o Brasil, com a sua importância nessa questão da mudança climática. A gente tem a maior floresta tropical do mundo e o governo está atrasando os repasses desses investimentos para melhorarem as questões das mudanças climáticas. A gente pode ver, eles atrasaram em maio esse investimento que eles tinham prometido, se comprometido mesmo. Então é muito importante a gente pensar em como esse governo tem buscado um desmonte ambiental. É muito triste, mas a gente tem que estar informado para a gente ver que não é uma coisa dos ambientalistas estarem falando, são fatos. Para resumir, esses 6 meses que a gente tem já enfrentado de um governo antiambiental, infelizmente, esse massacre em relação às pastas ambientais, a gente viu que o Greenpeace ele fez um cartaz enorme numa viagem que o nosso atual presidente fez, pedindo para que ele parasse com a destruição da Amazônia. E parece que é só uma ação ativista, uma ação ambiental, mas que a gente precisa estar engajado nessas causas. E para fechar, eu queria trazer a referência de um ambientalista, do Anselmo Magnani. Ele falou: quem não se preocupa com o meio ambiente passou a dominar as ações. Infelizmente, o nosso meio ambiente está nas mãos dos lobos e nós, como sociedade que se preocupa por um futuro melhor para o nosso país e para o mundo inteiro, precisamos estar em estado de alerta. Não podemos cruzar mais os braços e precisamos, sim, estar em cima do governo, fazendo o que estiver em nosso alcance, lutando, compartilhando as críticas que a gente perceber e não se calar. O importante é a gente lutar pela causa ambiental, não só por nós, mas por todas as gerações que merecem um país e um mundo mais digno e mais sustentável. Aqui, ó, eles fizeram essa carta que se chama Comunicado dos Ex-Ministros do Meio Ambiente. Em maio, eles se reuniram em São Paulo e eles falaram justamente várias questões importantes que eu me baseei para falar aqui com vocês hoje. E uma que me tocou bastante é que não podemos silenciar diante disso. Muito pelo contrário, insistimos na necessidade de um diálogo permanente e construtivo. A gente não pode ir agressivo, mas a gente tem que se fazer presente, né? São pessoas que são relevantes para o nosso país, que se reuniram para escrever essa carta, esse comunicado. E eu vou deixar o link aqui para, se vocês quiserem ler, entenderem um pouco mais do que eles falaram, é bem acessível. E também vou deixar todos os outros links que eu me baseei para fazer esse vídeo, que é muito importante vocês também lerem, formarem a própria opinião, não só a minha opinião, mas que eu tentei ser bem, assim, filtrar para trazer para vocês uma realidade que a gente está vivendo. Por hoje é isso. Eu espero que vocês gostem desse vídeo. Eu busquei não agredir ninguém. Eu espero que vocês entendam a minha visão, que vocês também curtam, compartilhem, deixem seus comentários para a gente trocar uma ideia realmente, porque é um assunto relevante, importante. Se você ainda não está inscrito, se inscreve, ativa o sininho e vamos mudar o mundo fazendo a nossa parte. Por isso, não esqueça de sempre ser sustentável.